Pode? Muito bem. Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a Cabocla Jurema da Praia, Caboclo 7 Estrelas do Oriente, e de todas as entidades que militam na seara espiritualista, umbandista, todas as falanges que trabalham neste chão sagrado. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de experiências, de troca de ensinamentos, de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual cada um de nós, no momento certo, chegará aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra gratuita no Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, então, mais uma vez, muito boa tarde. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Gostaríamos de lembrar que todo primeiro sábado de cada mês, nós temos sempre uma grande palestra aqui no Templo Estrela do Oriente, cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, à Umbanda em particular, e dentro desse ciclo de palestras, estamos hoje aqui num momento muito especial. Primeiro porque o tema que hoje será aqui tratado é de grande importância, principalmente no que tange o que eu tenho dito durante esse mês que nós fizemos aqui dentro da nossa casa, a divulgação do tema dessa palestra. Eu disse para os nossos irmãos que os maiores filósofos são aqueles que a gente convive no dia a dia nos terreiros, que são os nossos pretos velhos, os nossos caboclos, os nossos exus, as nossas entidades de uma forma geral, porque através da filosofia sagrada deles, eles conseguem realmente enxergar os nossos conflitos interiores, as nossas carências e tudo mais que está inerente à nossa jornada terrena e as nossas vidas de uma forma geral, né? Então o tema é muito importante. E o palestrante, tão importante quanto, porque é um irmão que realmente mora no nosso coração, é um grande trabalhador da Umbanda, dirigente da Casa da Misericórdia, que é também uma instituição referência para nós, é um tarefeiro do Mirua, tanto quanto o Templo Estrela do Oriente. Então, nós tivemos a graça da misericórdia divina de nos reencontrarmos nesta jornada exatamente para prosseguirmos no trabalho fraterno que todos nós realizamos diuturnamente nas nossas casas. Então, é com grande satisfação que nós anunciamos a presença do irmão palestrante Bruno Pimentel, para o qual eu peço uma salva de palmas a vocês. Muito obrigado, Luiz. Com a licença dos mentores espirituais desta casa, dos dirigentes dessa casa, nós viemos nesta tarde para conversar, tentar entender um pouco sobre a conciliação entre fé e razão. Nós vamos começar com uma pequena visão histórica, onde por muitos séculos
houve uma dicotomia entre a fé e a razão. Desde da época antes de Cristo, nós temos essa disputa entre a fé e a razão. Por épocas, a fé predomina sobre a razão, por outras épocas, a razão predomina sobre a fé. E hoje, atualmente, após especialmente a encíclica Fé e Razão do Santo Padre São João Paulo II, nós estamos tentando seguir esse caminho de conciliação entre fé e razão, sem que uma esteja subordinada à outra. Eu venho de origem católica, então vou usar muito textos e documentos católicos, tentando trazer para nosso magistério, para nossa realidade de Umbanda. Ok? Nós começamos pela parte da Idade Média, onde nós temos uma predominância da fé. Durante esta era, este período da fé, tudo passa a ser subordinado, a ser subjugado. A fé é a senhora de tudo. Costumamos dizer que nessa época, a resposta é Deus, não importa qual seja a pergunta. Não sei qual é a pergunta, não sei como você vai chegar lá, mas a resposta sempre terá que ser Deus. Durante toda essa época, que vai mais ou menos do ano de 313 até 1496, mais ou menos, a única fonte de conhecimento válida é a fé, a religião. Nesse contexto, falamos especificamente de religião católica, que ela passa a dominar todo o mundo conhecido. Todas as outras formas de conhecimento que se seguem vão ser todas subordinadas, determinadas e cuidadas pela Igreja Católica. Então nós não conseguimos ter nem uma síntese, nem uma conciliação entre a fé e a razão durante toda essa Idade Média, porque necessariamente a razão só serve para justificar aquilo que a fé já respondeu. Para conceituar, nós temos como teologia, que é desde a teologia católica, a teologia protestante, e que também se aplica a nós, a definição de teologia como o estudo da manifestação religiosa dentro da cultura. Passamos vários séculos em que todos os pensadores da humanidade são subjugados pelo magistério, pelo Papa. Depois, aí, por volta de 1500, nós começamos a tentar ter um estudo racional. É claro, como seres humanos, nós saímos de um extremo e vamos automaticamente para o outro extremo. Vamos para a Renascença, que é a era da razão. Se nós tínhamos uma época em que Deus era o centro de tudo, nós vamos, na outra época, ter o ser humano como centro de tudo. Vamos valorizar o que é humano, o que é terreno, em detrimento do que é sagrado, do que é divino. E nessa época, a razão passa a ser a autoridade sobre tudo, e tudo que você diz sobre religião, sobre fé, sobre teologia, passa a ser irrelevante. Vamos tentar hoje entender um pouco o que se dá e como se pode tentar fazer essa conciliação entre fé e razão. Vamos olhar um pouco o que a igreja fez, o que a igreja diz e como nós podemos aplicar isso à nossa realidade de terreiro. Como dizia também o Luiz Fernando ainda há pouco, né? Preto Velho vem no topo e ele diz, ele dá a sua mensagem, ele dá o seu recado. E como vamos dizer que aquele recado, que aquela mensagem que serviu, que fez efeito naquele consulente, não está certa? Se naquele momento aquela mensagem foi eficaz. Então vamos ter que tentar entender como funciona, como se pode conciliar a mensagem de um preto velho, de um caboclo, com a ciência, com a razão. Ficou um pouco escuro essas letras, mas nós tentamos trazer aqui um texto que tenta mostrar o primeiro fio condutor para essa conciliação. É da carta de João Paulo II, Fé e Razão. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também
a verdade plena sobre si próprio. Com este texto, nós vemos a importância de um ponto e do outro ponto. A fé e a razão são duas asas para conduzir o ser humano. Elas se igualam em importância. Não é uma mais importante que a outra. Não podemos nos pregar também só a fé, só acreditamos porque cremos. Temos que entender no que acreditamos, por que acreditamos. Com isso, nós começamos a ver a razão e o mistério da fé. Obrigado. Toda a verdade nos é revelada enquanto religião. Deus se dá a conhecer ao ser humano. Não nos é possível chegar até Deus. Quando eu falo Deus, eu digo todo o nível da espiritualidade, toda a alta energia. Nós não podemos chegar ao alto. Não nos é possível chegar a conhecer o alto. Mas o alto, em sua misericórdia, desce até nós. Ele se dá a conhecer, ele se revela para nós. Não nos é possível acompanhar a elevação de um preto velho. O preto velho não precisa sentar no toco, não precisa do cachimbo, mas ele faz uso dessas ferramentas para chegar até nós. É muito nítido, é muito claro nos terreiros. Nós vemos muitas vezes a mesma entidade falar com uma pessoa de uma forma e com outra pessoa um linguajar muito mais elevado. Porque ele faz uso de jeitos, de utensílios, de palavras para se revelar àquela pessoa. Ele se dá a conhecer daquela forma, da forma que a pessoa melhor possa compreender naquele momento. Nós podemos ver um preto velho conversar com um doutor, com termos técnicos de qualquer área, porque é a forma que aquele doutor tem para conhecer. É o linguajar que aquele doutor vai entender. Como vemos no mesmo toco, o mesmo preto velho sentar com a pessoa mais humilde, no linguajar mais humilde. E é o alto que vem até nós. Nós não temos como chegar até eles. E toda essa credibilidade de conteúdo nos vem manifesto pelo alto. É a própria espiritualidade que nos revela esta verdade que buscamos. Nós vemos em toda a esquematização que Kardec faz de sua doutrina, ele recebe dos espíritos. Kardec recebe dos espíritos a mensagem e codifica. Kardec é o grande codificador, não o escritor. É a mensagem revelada. Porém, esta mensagem revelada, ela tem que ser vista em comparação diante da razão que temos à época, diante da ciência. E como entender o mistério da fé à luz da ciência? Por muitas vezes, a fé que nos é revelada, naquele momento, não é compatível com a ciência que temos. O que não quer dizer que ela não seja correta. Apenas nós não estamos prontos para entender os motivos naquele momento. Inúmeras teorias de várias religiões são comprovadas cientificamente séculos depois. Eu estava vendo esses dias aí pela internet, tem uma pesquisa da universidade, me parece que de Oxford, que fala que há a possibilidade de que a mão tenha uma energia magnética e sendo imposta sobre pessoas com determinadas enfermidades, pode ser que a mão tenha esse efeito de cura. Nós conhecemos o passe há muitos anos. Nós praticamos o passe e o reiki há muitos anos. Hoje, a ciência levanta a hipótese de que possa ser científico. Existem inúmeras outras coisas, inúmeros outros tratamentos espirituais que nós praticamos há séculos na Umbanda, até mesmo que os velhos praticavam em terra, que os índios praticavam, e que hoje a ciência começa a ver que pode ser que seja verdade. Então, não quer dizer que não seja verídico, mas a ciência ainda não acompanhou aquele momento. É a ciência que não alcançou o passo que a fé está.
Um exemplo, o Papa Francisco esses dias se manifestou repetindo o que Pio XII havia dito na década de 60, falando sobre a teoria do Big Bang. Que a teoria do Big Bang ela não é incompatível. Eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas quando surgiu esta ideia do Big Bang, não tínhamos mentalidade para compreender isso. Tudo está ligado à mentalidade daquele povo, naquele local e naquela época. Indo para Kardec, nós temos um pequeno problema, porque nós temos vários espíritos. Nós temos na Umbanda uma pleiade de espíritos trabalhando, inúmeras casas de Umbanda abertas. E como vamos saber qual espírito está falando uma coisa séria, uma coisa certa, uma coisa consistente? Qual espírito nos traz uma mensagem revelada pelo alto? E qual espírito vem apenas para zombetear? Kardec apregou esta máxima: os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. Então, nós já começamos a separar a doutrina, a razão da nossa religião. Em nossa religião, os espíritos que vierem pregar a doutrina umbandista, pregar o raciocínio, a razão, o estudo umbandista, mas que destoar do bem, esse espírito não é daqui. Qualquer espírito que pregue algo diferente da caridade, esse espírito está zombeteando. Esse espírito não pertence a esta corrente. Ele não tem uma elevação, uma evolução espiritual para vir pregar aqui. Vamos encaminhar para que ele tenha o seu devido tratamento. Este é um princípio para nós conseguirmos tentar consolidar um estudo racional da Umbanda. Todos os mistérios que temos na Umbanda, esses dogmas que nós hoje apregoamos, eles sim podem ser explicados de modo racional. Porém, nem todos esses mistérios estão no momento de serem explicados. Nem todos nós estamos prontos para entendermos racionalmente a revelação da Umbanda. A Umbanda, há 106 anos atrás, manifestou-se nesta terra. Havia tempo que Exu andava em brasa, Exu andava em garrafa quebrada. Há momentos da nossa religião e ela vai progredindo, avançando. E ela vai lançando mão daquilo que aquela sociedade precisa na época. Naquela época, naquele momento, aqueles umbandistas precisavam ver um Exu andando em brasa para entender, para crer que aquela é uma entidade. Hoje, nós precisamos que a entidade fale aos nossos corações. A questão que eu citei do Papa, da criação, nós tínhamos tradicionalmente duas grandes vertentes do início da humanidade, do início do mundo, do início de todas as coisas. Uma é a teoria criacionista, do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou a terra, criou o homem, a mulher, no sétimo dia, e descansou. E temos a teoria da evolução. A antimatéria se chocou e daí surgiram todas as coisas. Já o Papa Pio XII, na década de 60, e agora o Papa Francisco, apontam que não há divergência entre a teoria religiosa e a teoria científica. Não há problema nenhum em acreditarmos que Deus criou tudo e, ao mesmo tempo, acreditarmos que as coisas evoluíram. Pela simples distinção entre o que a coisa é em ato e em potência. Os cientistas vão dizer o seguinte: havia, antes da criação, antes do surgimento do mundo, a antimatéria pairava no vácuo. Quando a antimatéria se chocou, surgiram todas as coisas. Aí eu pergunto, quem criou a antimatéria? Deus. Aí eles vão dizer, não se sabe quem criou, pois ela já existia. Mas antes ela já existia, foi criada. E quando Deus criou a antimatéria, naquela antimatéria já havia a potencialidade, a possibilidade dela se transformar. Aquela partícula
já tinha a potencialidade de se transformar. Como, por exemplo, uma árvore. Uma árvore é uma árvore, correto? Nasceu, se apresentou, é uma árvore. Mas ela tem a potencialidade, a possibilidade de se transformar em móveis, em papel. Então, quando aquela árvore surgiu, ela já sabia, o alto já sabia o que ela seria. Uma criança aqui, a criança foi. Uma criança, quando nasce, ele pode ser engenheiro, médico, mecânico, um bandista ou qualquer outra coisa. O alto já sabe o que aquela criança vai ser. Aquela criança tem a possibilidade de ser inúmeras coisas. Mas quando nasceu, o alto já previu, já prefigurou o que aquela criança seria. Já foi desenhado um caminho para que aquela criança pudesse acompanhar. E é desta forma que nós conseguimos entender a ligação entre a criação e a evolução da humanidade. Todas as coisas evoluem. Nem por isso deixaram de ser criadas. Uma árvore ontem foi uma semente. Ela evoluiu para uma árvore. Nem por isso ela deixou de ser uma obra criada pelo alto. O alto cria na terra as sementes. Ele cria a semente da humanidade. Ele cria a semente do universo. A partícula que se chocou e criou tudo, esta partícula foi criada com a potencialidade de brotar tudo o que temos hoje. Desta partícula brotou tudo o que somos hoje. Cada um de nós, esta casa, este chão, todos nós estávamos pensados por Deus naquela partícula. E assim nós seguimos para a conciliação entre as teorias científicas e as teorias da fé. Inúmeras outras teorias podem ser conciliadas. As que não conseguimos conciliar ainda, em breve, no momento certo, o alto nos dará esse caminho. A fé e a razão, essas duas asas estão sempre buscando a verdade. Qualquer uma das duas que se desvirtue dessa busca pela verdade não está cumprindo o seu papel. Etimologicamente, verdade é revelar, é tirar o véu, é descobrir o que está coberto. E este trabalho filosófico é a busca pela verdade. Nós vamos neste caminho racional, buscando a verdade última, não só de nossas vidas, a nossa verdade pessoal, uma resposta para cada um de nós, como vamos buscando uma verdade para a nossa existência. Como a célebre pergunta, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. E temos, então, que entender a busca religiosa pela verdade e a busca científica pela verdade. São formas diferentes de se buscar. Enquanto religião, buscamos através da revelação que o alto se manifesta para nós. Enquanto ciência, vamos buscando através de um método científico. Esse método científico consiste em 4 simples etapas: observação, hipótese, experimento e lei. Enquanto ciência, nós tudo que julgamos, conseguimos validar, ela vem através destes 4 pontos. E é a nossa postura diante dos fatos que nos faz conseguir avaliar as situações. Nós temos a lei de Newton, né? A lei da gravidade. Newton estava embaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele, ele observou, formulou a hipótese de que a maçã, sempre que se soltava, cairia, testou e criou uma lei. Mas eu pergunto a vocês, antes de Isaac Newton, quantas maçãs não caíram no chão? E ninguém entendeu esta lei antes. O segredo, o mistério desta conciliação entre fé e razão está em conseguirmos perceber que nem sempre é o momento de entendermos.
Aquele era o momento para Newton conseguir formular aquela teoria. Os que o precederam não estavam na hora de conseguir compreender. E muitas vezes, nossa realidade de terreiro é assim. Nós não entendemos porque o velho falou aquilo. Não entendo. Mas não é o meu momento para entender. Então eu vou seguir, vou confiar e vou esperar a hora que eu possa compreender aquela mensagem. Às vezes não compreendemos, porque não nos capacitamos para isso. Não é o nosso momento, não é a nossa realidade. E este caminhar, este analisar, ver o que nos é dito pelo alto, o que o alto revela para nós, este movimento, esta busca de compreender é que vai começar a nos fazer refletir, raciocinar sobre isso. A grande chave para conciliar fé e razão é o pensamento, é o raciocínio. Vir ao terreiro, fazer tudo o que é mandado, não funciona, não serve. Você tem que vir, tem que fazer, mas tem que entender por que você faz aquilo. Ouvir um recado, acende uma vela na encruzilhada. Tudo bem, mas por quê? Nós temos que entender o sentido do que fazemos. Não nos basta fazer por fazer, mas temos que fazer para entender. Temos que fazer tendo domínio, a compreensão do que estamos fazendo. Garanto a vocês, o trabalho espiritual sai muito melhor, muito mais fortalecido quando o fazemos com a clareza do sentido da coisa. Quando entendemos por que fazemos aquele trabalho. Nossa busca é pela verdade. Desde o tempo de Cristo, nós temos a pergunta de o que é a verdade? A verdade está velada, então vamos buscar revelá-la. Mas como vamos saber que encontramos a verdade se nunca a vimos? Como saberemos que a encontramos? Estamos buscando algo que nunca vimos, que não conhecemos. Como saber quando encontramos? Essa pergunta já vinha desde Sócrates. E ele já começa a abrir a grande brecha para a nossa resposta. Ele diz assim: tenho uma intuição, tem uma voz em minha consciência que vai me orientar e me ajudar a encontrar esta resposta. Nós temos nossos guias espirituais, nós temos as entidades que nos acompanham, que vão nos ajudar a buscar, a seguir neste caminho e encontrar esta verdade. E mais ainda, vão nos avisar quando chegarmos a esta verdade. Caminhando mais um pouco. A ciência da fé e as exigências da razão filosófica. A palavra de Deus destina-se a todo o homem de qualquer época e em lugar da terra. E o homem, por natureza, é filósofo. Por sua vez, a teologia, enquanto elaboração reflexiva e científica da compreensão da palavra divina à luz da fé, não pode deixar de recorrer às filosofias que vão surgindo ao longo da história. A revelação que o alto nos transmite, ela é válida e aplicável a todo ser humano, em qualquer tempo. Mas nem sempre estamos abertos a receber aquela mensagem daquela forma. Um clássico exemplo que temos é a Bíblia. Na Bíblia há uma mensagem revelada, mas o povo não estava pronto para ouvir aquela mensagem da forma que deveria ser limpa, pura. Por isso, ela nos é transmitida através de parábolas. A criação do mundo presente no Gênesis é uma parábola para que nós entendamos como Deus age sobre a humanidade. O próprio Cristo nos Evangelhos, ele se manifesta, ele fala conosco através de inúmeras parábolas.
ele falava aos seus discípulos através de parábolas. Porque os discípulos não poderiam compreender o que ele teria para dizer naquela época. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, era muito densa e muito complicada. Não havia possibilidade de, naquela época, os discípulos compreenderem. E digo mais, até hoje, 2000 anos depois, ainda não conseguimos compreendê-la totalmente. Muitas coisas vão aos poucos se clareando. Muitas vezes à luz da ciência. Nós temos um exemplo que eu ouvia muito em sala de aula. Hoje em dia tentam se comprovar que os milagres da Bíblia não existiram. O exemplo é a travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés e os seus, diz a Bíblia, né, atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. Vão dizer alguns estudiosos que, na verdade, não houve um vento que dividiu o Mar Vermelho. Na verdade, uma pedra de gelo se soltou naquela noite, bloqueando a passagem da água, possibilitando que Moisés e o povo hebreu atravessassem o Mar Vermelho a pé enxuto. Como era gelo, o efeito da água e do sol fez com que o gelo derretesse e o povo do Egito fosse afogado ao Mar Vermelho. Não me importa se na época, naquela ocasião, foi uma pedra de gelo, se foi um vento ou qualquer outra coisa a mais. O que importa é que naquele momento, naquele exato momento que o povo precisava de uma intervenção divina, de uma ajuda divina, o alto fez uso, lançou mão do que lhe era mais cabível e ajudou que seu povo pudesse seguir seu caminho. Quantas e quantas vezes nós viemos aos terreiros pedir ao avô, eu fiz prova para esse emprego, quero esta vaga. E você não consegue, consegue outra, mas aquela não. Consegue 10 outras, mas aquela não. Não era aquele o caminho a ser seguido, mas o seu desejo, que era uma colocação profissional, um progresso no trabalho, foi alcançado. Não da forma que você queria, mas conseguiu alcançar da forma que o alto achou mais própria. O alto lançou mão do que ele tinha ali mais próprio para cada um e conseguiu conduzir você no mesmo caminho, ou até num caminho muitas vezes melhor. A aplicação do método científico ao estudo da teologia. Quando nós estudamos as coisas relativas a Deus, nós também precisamos de um método. Não é simplesmente chegar e ouvir o que nos é dito. Nós caminhamos para entender, ter a observação, analisar o que nos é dito, para entender essa revelação do alto. O alto se revela para nós, mas nem sempre com a clareza que nós desejamos. Nem sempre aquilo que nós queremos ouvir nos é dito, pelo menos não da forma que queremos. Nós viemos buscar uma mensagem, viemos buscar uma resposta. Na maioria das vezes, nós chegamos aqui com a resposta pronta. Nós queremos ouvir a nossa resposta. E o alto traz uma mensagem totalmente diferente para cada um de nós. Nós não conseguimos, por muitas vezes, compreender por quê, mas era a mensagem que nós precisávamos ouvir. Esse desencontro de pensamentos que acarreta muitas vezes nosso preconceito com a religião. Eu fui buscar uma coisa e não consegui. Mas também, honestamente, eu acho que a Umbanda não é supermercado, onde você vem buscar o que você quer. As entidades vêm em terra com o que ela tem para lhe oferecer. A mensagem que ela sabe que você precisa ouvir naquele momento. E você vai receber a mensagem que a entidade trouxe para lhe dar.
não é o que você quer ouvir. Você não vem a um terreiro ouvir o que você quer, mas vem ouvir a mensagem que a espiritualidade, que o alto tem para lhe trazer. Nós passamos neste momento a ter esse estudo das coisas transcendentais como uma ciência esquematizada. Nós temos hoje em dia faculdades de Umbanda, temos inúmeros cursos de Umbanda. Não para tentar ensinar a pessoa a ser umbandista. Não vou ensinar ninguém como acender vela. Mas temos cursos para nós entendermos o que acontece, o que se passa dentro do trabalho de um terreiro. O que é cada uma daquelas energias. Por que aquele Exu gargalha? Por que ele fuma? Nós temos já estudos mais aprofundados sobre cada um desses pontos. É claro que é muito próprio dos umbandistas não querer estudar. É mais fácil ser no terreiro, pede o velho um passe, eu vou resolver isso e isso. Vem com a lista pronta, vou resolver isso, isso e isso, e tchau. Nós não temos a cultura de estudar, entender a religião. Nós não temos essa cultura de sermos umbandistas. Nós vamos na Umbanda pegar o que queremos. Nós não somos umbandistas. Nós não paramos, dedicamos o nosso tempo à religião de Umbanda para entender, para estudar, para esquematizar a religião, para que você possa entender cada ponto no seu devido lugar. Muitas vezes nos basta vir, pegar o que queremos e ir embora. E só voltamos quando precisamos de novo. Não, é uma cultura que nós não temos de frequentar terreiro. Nós não frequentamos o centro de Umbanda. Nós vamos quando precisamos. Nós achamos que é um supermercado. Acabou que tem em casa, eu vou lá buscar de novo. Mas muitas vezes é tão mais simples frequentarmos o terreiro, nos ambientarmos, mantermos a nossa energia em equilíbrio. Porque é isso que fazemos, mesmo quando vamos apenas para assistir uma consulta, assistir uma corrente, receber um passe. Ao pisar no terreiro, nós estamos realinhando nossos chakras. Nós estamos reequilibrando as nossas energias. E é esta cultura que a Umbanda não tem. De irmos, eu sou umbandista. Hoje é o dia de eu ir ao centro. Os católicos vão à igreja aos domingos. Os judeus vão à sinagoga aos sábados. O umbandista vai quando precisa. Mentira? Então, temos que ter essa cultura. É segunda-feira é o meu dia de dedicar ao meu Senhor. Eu vou para rezar, vou para pedir por mim, pelos meus, vou para agradecer. Não tem motivo? Agradeço por estar vivo. Já é motivo suficiente. Agradeço por conseguir chegar no terreiro. Então, nós não temos a cultura de ir ao terreiro. Para agradecer, muito menos. É raro uma vez que recebe alguém no toco para agradecer. Para pedir, você tem um monte. Mas vir agradecer, não que ele precise ouvir seu muito obrigado. Não precisa. Ele não precisa que nós agradeçamos. Mas a gratidão é um exercício espiritual. Quando nós reconhecemos o chão que nos ajudou, a energia que nos ajudou a nos reerguer, fazemos também um exercício espiritual. Voltamos àquele lugar para agradecer por todos os frutos que colhemos. Muitas vezes não o colhemos como gostaríamos, mas colhemos. E é esse o grande exercício que temos. Agradecer ao alto por tudo que recebemos. A religião, enquanto consolidação, eu fiz uma pequena comparação. A Igreja Católica levou 325 anos para começar a consolidar o seu magistério. A Igreja Católica, que hoje tem 2.000 anos, levou 325 anos para fazer sua primeira reunião geral, Concílio de Nicéia, para começar a consolidar o magistério, começar a consolidar de modo racional aquilo que ela prega. Você só consegue traçar esse paralelo entre a fé e a razão quando você tem esquematizado o que é a sua fé. Em que eu acredito? Não adianta um umbandista do TEL acreditar numa coisa
Umbanda da Misericórdia está em outra. A Umbanda nunca chegará a um consenso assim. Então precisamos, eu tenho esperança que um dia, não espero estar vivo para ver, a Umbanda tem apenas 106 anos, completaremos agora dia 15. Espero que um dia a Umbanda possa se reunir, possa começar, não a unificar como se tentou uma vez e não se conseguiu, mas tentar se unir os terreiros, os dirigentes, os médiuns, para começar a criar uma linha para se seguir. Nossa religião é muito bonita, é muito grande, mas ela não consegue ter uma consolidação porque ela está muito dividida. Nós temos polos, temos hotel aqui, outra casa lá, casas muito divididas. Temos uma sementezinha para começarmos, se Deus quiser, um dia essa união, que é o Mirua. Tentarmos caminhar para aproximar as casas. Muitas vezes a divisão está entre cada um de nós. Nós, umbandistas, não vestimos a camisa da Umbanda. Muitas vezes, nós, quando passa o pessoal do IBGE na porta, censo do IBGE, qual é a sua religião? Metade diz sou católico. 25% diz sou espírita. Outros 25% respondem sou umbandista. Com medo de repente apanhar do IBGE, alguma coisa assim. Mas você dificilmente encontra alguém que responda, que bata no peito. Eu sou umbandista. Eu digo para vocês, há alguns anos atrás, que o Pedro Miranda fazia a procissão do quadro de Iemanjá. Honestamente, a procissão acabou, né? Ninguém mais foi. Mas se fizéssemos hoje, eu acredito que teríamos meia dúzia de pessoas, metade de cabeça baixa. Ainda mais se for passar no caminho onde aquela pessoa mora, ela vai chegar na procissão depois. Ou então ela vai longe, vai do outro lado da calçada. Do outro lado da calçada, com certeza. Porque nós temos vergonha de assumir que somos umbandistas. Chega no trabalho e pergunta qual é a sua religião. Nossa. Primeiro que não respondemos por medo de perder o emprego. E muitas vezes é verdade. Se respondermos que somos umbandistas, amanhã estamos na rua. Infelizmente, é uma realidade que ainda existe. Mas muitas vezes nós não respondemos por medo do que os colegas vão dizer, ou daquilo que os colegas vão pensar sobre nós. Ah lá vai um macumbeiro. Não vou nem arrumar confusão com ele, porque senão vai fazer macumba para mim. Poxa, se tivesse esse poder todo. Mas então, nós temos esta vergonha. Muitas vezes, a união da Umbanda passa por nós e nós nos afastamos. Nós não assumimos de frente esse trabalho de unir, de consolidar a Umbanda enquanto religião. Esta cultura de sermos um grupo conciso, todos defendendo a mesma bandeira. Honestamente, eu ouvi há semanas atrás dirigentes de casa de Umbanda falando que ia votar em pastor para ser governador do Rio de Janeiro, né? Então, temos um grande problema. Se os umbandistas, se os dirigentes de casa não se unem, não veem o mesmo ideal, que é pelo menos a preservação da Umbanda, não vou nem entrar no mérito do magistério, da doutrina, não. Primeiro, consolidar a religião, conquistar o espaço da religião. Quem sabe o magistério aparece daqui a uns 200 e poucos anos. Tenho essa esperança. Espero reencarnar algumas vezes para poder ver isso. Mas hoje, o que nós precisaríamos é nos unir enquanto religião para defender o espaço da religião. É uma realidade que ainda temos de casas sendo perseguidas, casas fechando as portas, casas sendo invadidas, imagens sendo quebradas por fanáticos de outras religiões. Não pela religião em si. Não vamos culpar as outras religiões. Mas fanáticos invadem, destroem, desrespeitam casas de Umbanda. Uma religião, uma das 10 maiores religiões do Brasil, é tão desrespeitada assim, e os umbandistas não se unem, não se movimentam para defender a sua causa. Não se juntam para defender a religião. Este seria o primeiro passo para nós conseguirmos termos um magistério, termos uma doutrina, ter a religião.
depois de termos a religião consolidada enquanto religião, com o seu espaço, com o seu reconhecimento, com a sua representatividade na sociedade, depois caminhamos para conseguir esse magistério, que é digamos que quase uma carta magna da Umbanda, né? Por mais que exista uma ideia de carta magna, mas é muito pueril essa ideia, não temos hoje. Então, precisaríamos partir em pequenos passos. É muito próprio dos nossos dias atuais querermos chegar no último passo já. Esse negócio de WhatsApp, Facebook, a gente está tudo muito rápido. Antes de acontecer, a gente já quer estar sabendo. Nós queremos tudo muito imediatamente. Nós estamos numa era muito imediatista. Queremos tudo para hoje, tudo para agora. Não é assim. A nossa velocidade tem que ser a velocidade dos pretos velhos. Vamos caminhando com a bengala de preto velho. Quem caminha com preto velho não caminha sozinho. Tem um ponto que diz isso. Então, nesta pequena velocidade, devagar, com passos lentos, porém passos firmes, é que a religião pode começar a ter uma estruturação. Ela vai se estruturando, se unificando, se unindo. Neste momento, não enquanto culto. Seria um problema terrível tentar unificar a forma de culto. Mas unificando enquanto uma religião. Com vários cultos diferentes, isso não é um problema. A religião católica tem em torno de 8 cultos diferentes. 8 formas de rezar a missa diferentes. Existe no mundo hoje 8 formas da Igreja Católica rezar a missa diferentes. Sem problema nenhum. Então, o nosso problema hoje, enquanto umbandistas, para nos unirmos, não é a unificação do rito. Mas é que os próprios umbandistas queiram se unir. Queiram vestir essa camisa. Depois de conseguirmos, em pequenos passos, nos unirmos, vamos começar a consolidar, não a doutrina em si, mas linhas gerais para seguir. O que é a Umbanda? Pontos fundamentais da Umbanda. Esse será um segundo passo. Começarmos a fincar cada ponto no seu devido lugar. O que é a Umbanda? Qual é um requisito básico para uma casa ser consagrada de Umbanda? Ter Oxalá? Que seja. Então, esse seria um segundo passo. Depois de mais alguns 200 anos, o outro passo que esperamos conseguir é ter um magistério minimamente unificado. Uma doutrina um pouco, mínimo que seja, unificada. Para aí sim tentarmos dar uma visão racional para a nossa religião. Nós não conseguimos hoje unificar a religião de Umbanda, não conseguimos entender a doutrina da Umbanda, porque nós não estamos traçando este caminho de união. Tem-se, graças à espiritualidade, pequenas sementes lançadas ao chão. Esperamos que estas sementes, se bem cuidadas, possam dar muitos frutos para trazer essa união para a Umbanda. Para aí sim conseguimos entender a nossa doutrina de Umbanda. Nós vamos a passos lentos, mas vamos caminhando para esta racionalização da Umbanda. É entender o que a Umbanda nos diz, é entender o que o Preto Velho nos diz. Nós temos em mente a questão de que todos os pretos velhos que vierem aqui ou em qualquer outro lugar vão nos trazer sempre a mesma doutrina. A Umbanda é uma só. Ele pode usar formas diferentes de falar. Ele pode usar termos diferentes, mas a doutrina que ele nos traz é a mesma. Por exemplo, nós vemos em alguns terreiros Exu usa marafo, usa charuto. Em outros terreiros, Exu só usa charuto. Em outros terreiros, Exu usa erva. Ele lança a mão daquilo que ele tem e daquilo que é mais fácil para aquela realidade ali. Para aquelas pessoas que estão ali conseguirem compreender a mensagem. Da mesma forma, os espíritos, quando vêm nos falar
sobre a revelação da Umbanda na Terra, em cada terreiro, em cada casa, o Espírito lança a mão de parábolas, de metáforas mais próprias para aqueles que vão ouvi-lo. No fundo, todas elas vão convergir para uma mesma coisa. No fundo, todas as mensagens, desde a mensagem que veio do caboclo das 7 encruzilhadas, até a mensagem que veio nos dar hoje no toco, convergem para o mesmo sentido, que é a caridade evangélica. Por muitas vezes, usando metáforas, usando parábolas, usando linguagens diferentes, mas ele usa a linguagem que aquele seu ouvinte vai conseguir compreender melhor. Por isso, se nós formos ouvir o recado que a entidade tem para a outra pessoa, muitas vezes não vamos entender. Se a entidade dá um recado para o Luiz Fernando e eu for ouvir, por muitas vezes eu não vou compreender. Porque a entidade falou para ele o que lhe toca ao coração. E o coração dele só ele e a entidade conhecem. E ela lançou mão de palavras, de metáforas, de parábolas que ele vai conseguir compreender. Que vai encaixar com a necessidade que ele tinha naquele momento. Eu não vou compreender. Por isso, muitas vezes, achamos que entidades se contradizem, que uma contradiz a outra. Mas é porque, na verdade, a mensagem não era para mim. Não era para eu ouvir. A mensagem era para aquela pessoa. Quando a entidade fala ao grupo, quando a entidade vem dar um recado para a casa, ela faz uso de palavras que o grupo possa compreender. Ela toca ao coração do grupo. Se a mesma entidade for falar a outro grupo, ela vai lançar mão de outras palavras. Ela vai dar a mesma mensagem de outra forma. A mensagem da caridade, que é o cerne da Umbanda, ela se coaduna com todos os recados dos pretos velhos, dos caboclos, dos guias, dos guardiões, apenas de formas diferentes. Ainda vemos hoje, por exemplo, em algumas casas, Exu usando cato e cartola. Concordo ou discordo? Não é da minha conta. É a forma que aquela sociedade ali, aquele grupo, tem para entender. Por isso que muitas vezes não conseguimos compreender o magistério, a doutrina da nossa religião. Porque nós queremos nos prender a detalhes, a formas externas. Nós queremos entender, conseguir ligar a fé e a razão, nos prendendo ao detalhe do toco que o velho acendeu, da capa que o Exu usou. Ah, mas ele não precisa daquilo. Verdade, não precisa. O velho não precisa daquele cachimbo, não precisa. Mas ele lançou mão daquilo. Então, eu digo a vocês, não tentem se prender aos detalhes do que é usado naquele momento, mas tentem observar com maior atenção o sentido da mensagem que nos é apresentada. Nos prendamos à mensagem que o alto revela. Não a forma, mas ao conteúdo. E é este conteúdo que, ao pararmos para observar, ele se encaixa perfeitamente naquilo que a espiritualidade diz em cada uma das casas, e ele vai ser um dia ou outro comprovado pela ciência. Nós temos um grande exemplo, que é o trabalho que o Miró está fazendo, como a regeneração. Hoje nós temos esse caminho, estamos afirmando a mensagem que o alto nos deu, de que o mundo caminha para a regeneração. Esta é uma mensagem que nos foi revelada pela espiritualidade. Dias atrás, andei vendo pesquisas por aí de uma universidade, se não falar a memória, nos Estados Unidos, que disse que o mundo físico, que está em fase realmente de destruição, até água realmente está ficando difícil, este mundo físico está caminhando
não para uma catástrofe, graças a Deus, mas caminha para uma fase de restauração ou de regeneração. A mesma mensagem que o alto nos revelou há algum tempo atrás, que este mundo, de modo espiritual e material, caminha para a regeneração, os cientistas comprovaram recentemente que o mundo físico está caminhando para se regenerar. Mas os cientistas fazem uma observação. Depende muito da ajuda, da participação do ser humano. A espiritualidade nos disse a mesma coisa quando nos revelou que caminhamos para a regeneração. A regeneração que o alto vai parar em terra está diretamente ligada à participação de cada um de nós. Então, é mais uma vez a ciência comprovando a fé. Existem ainda inúmeros pontos em que não conseguimos conciliar a fé com a razão. Mas não vamos entrar em crise por causa disso. Um dia teremos o momento certo, a linguagem certa, para que cada um desses pontos possam se conciliar. Esta mensagem da regeneração foi um exemplo. Outro exemplo são as crianças índico-cristal. Há muito tempo atrás, a espiritualidade nos revela que virão reencarnar nesta terra crianças de outras terras, de outros mundos. As crianças índico-cristal. Há algumas décadas atrás, a ciência diagnosticava como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade toda criança diferente. Nasceu um pouco mais agitado, é TDAH. Hoje em dia, já houve até uma palestra sobre isso, eu estava aqui. Hoje em dia, a ciência começa a entender que essas crianças um pouco mais agitadas, que aprendem de uma forma diferente, que já nascem mexendo no celular, o que muitos adultos demoram semanas para entender, crianças de 2, 3 anos já nascem sabendo fazer. Essas crianças não são doentes, ao contrário, elas estão muito à nossa frente. Os cientistas não dizem que elas vêm de um outro mundo, de um mundo mais avançado, mas reconhecem que elas nascem com capacidades que a nossa encarnação levou décadas para adquirir. Ou outras capacidades que nós não adquirimos. Mas estas crianças hoje nascem com outra capacidade, com capacidade muito à frente da nossa. A ciência já comprovou e começa a tirar as histórias de doença de lado. A espiritualidade nos revelou isso há muito tempo atrás. E havia na época quem achasse que era absurdo. E mais uma vez foi comprovado outra teoria da fé. E inúmeras vezes, as teorias da fé vão sendo comprovadas de modo científico. É este o caminho que a fé faz. O alto nos revela na hora que é necessária, na linguagem que conseguimos compreender, e depois vamos caminhando nesta terra para conseguir alinhavar estes pontos de modo racional. Darmos uma explicação científica para cada um desses pontos. Vamos fazer uma pequena parada e voltar. Maravilha. Vamos tomar aquele cafezinho? 10 minutinhos, nós estamos de volta aqui, continuando a debater esse assunto maravilhoso. Tá bom, gente? Tá voltando? Então pronto. Então vamos agora para o segundo tempo, então, da palestra Fé e Razão com o nosso querido irmão Bruno Pimentel. Vamos lá? Boa tarde. Alto. Voltando à nossa conversa sobre fé e razão, nós nos encaminhamos para uma parte da palestra. Nada ligado. Crendices, fé e a filosofia. Esse é um problema. A pessoa chega para você assim, isso na sua vida, filha, é coisa feita.
fizeram um trabalho para você. O que mais acontece é a pessoa chegar no terreiro dizendo assim, vô, me ajuda. Mandaram alguma coisa para mim. Fizeram uma macumba para mim. Aí você conversa com a pessoa diz assim, eu sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para nada. Fizeram um trabalho para eu ficar sem dinheiro. Ok, vamos conversar. Como é que está a vida? Trabalhando? Não, não trabalho. Não trabalha há quanto tempo, filho? Mais 3 anos. Não precisa fazer macumba, você não vai ter dinheiro de maneira nenhuma. Muitas vezes, o que acontece na nossa vida, nós vamos atribuir ao outro. A culpa é dos outros, a culpa não é nossa. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre de alguém de fora. Alguém fez um trabalho para mim, alguém fez uma macumba para mim. Eu estou ruim, minha vida está ruim por causa dos outros. Nós nunca paramos para analisar aonde estamos, o que eu estou fazendo e como eu posso mudar isso. Como eu posso mudar a mim por dentro e a realidade à minha volta. Isso é um problema clássico dos terreiros de Umbanda, são os consulentes e muitas vezes os médiuns que chegam reclamando que os problemas da vida são por causa de trabalho. Eu devo estar com algum obsessor, nada que eu faço dá certo. Estou sendo obsessivo, vou ter que ir numa desobsessão. Muitas das vezes somos nós que não fazemos as coisas bem feitas. Muitas das vezes fazemos as coisas mal feitas e reclamamos que não dá certo. Não acontece sim algumas vezes do problema ser espiritual. Mas eu asseguro a vocês, 90% dos problemas que vêm ao terreiro são problemas que a própria pessoa cria. É claro que na caridade as entidades, os guias vão ouvir, vão conversar, vão atender, vão tratar aquele problema. Porque também se você disser para a pessoa na hora, isso é invenção sua, a pessoa não vai entender, não vai conseguir assimilar isso. Então, na caridade, que é própria da Umbanda, as entidades ouvem e fazem por onde encaminhar aquela pessoa até que ela consiga perceber que não há problema nenhum. Foi ela quem inventou o problema. Mas isso é assim a maioria das vezes. Um outro problema que nós temos muito grande, que na Umbanda já se falava há muito tempo, e hoje em dia a ciência vem começar a explicar, é a lei da atração. Eu recebo aquilo que eu emito. Pode ser o pior dia possível, mas se eu saio de casa determinado a conseguir tudo o que eu quero, pode cair o mundo, mas eu, quando voltar para casa, eu consegui. Falo por experiência própria. Verdade. Nós condicionamos a nossa mente. E é a nossa mente que nos faz conseguir ou não as coisas. Na maioria dos casos. Não todos, mas na maioria. Você recebe tudo aquilo que você emite. Se você sai de casa já fracassado, é melhor nem sair, porque você vai fracassar. Quando você sai de casa ciente de que vai dar tudo errado, vai dar mesmo. Porque você atrai para si essa negatividade. Você atrai para si a energia negativa. E aí não precisa de trabalho dos outros, de mandinga, de coisa feita, de nada. É você que está atraindo para si toda essa energia negativa. A mente, ela adoece. Não só a parte física, mas a mente, ela adoece. Muitas das vezes, nós condicionamos a nossa mente a sempre estar de modo pesaroso. Você olha para a pessoa, você vê no semblante dela que ela está fracassada. Ela pode estar nadando em dinheiro, mas você olha para a cara dela, um semblante transmite fracasso.
Muitas das vezes não falta dinheiro, não falta comida, não falta nada. Mas o semblante dela transmite fracasso. Porque ela se condicionou, a mente dela adoeceu de tal forma que ela está derrotada. Já falei e repito, o problema não é dinheiro, não é bens materiais, não é família, é que ela se condicionou a isto. Cabe a cada um de nós, e por isso sim, é muito eficaz e eficiente o trabalho das entidades, dos guias, de recondicionar essa mente. Muitas das vezes, nós vemos a entidade atender esta pessoa, a pessoa diz assim, foi uma coisa feita para mim. A entidade sabe que não é, mas diz, sim, minha filha, foi, vamos fazer então. E a entidade conduz essa pessoa a um tratamento espiritual, muitas das vezes usando, quando necessário, até elementos físicos, faz uma oferenda, um trabalho, para que a mente da pessoa possa acreditar que ela se libertou daquele trabalho que foi feito e que ela está livre para vencer, quando na verdade não houve trabalho nenhum. E aí sim, como eu falei anteriormente, a entidade lança a mão dos recursos que tem para condicionar aquela mente a vencer. Porque não houve nada, nenhum trabalho. Apenas a pessoa se condicionou à derrota. Muitas das vezes, a pessoa precisa ter algo concreto, ver, tocar, ter algo para dizer, não, eu fiz um trabalho que me libertou. Eu fiz um trabalho que tirou um obsessor de mim. Verdade, fez, deu certo, graças a Deus. Mas nunca teve obsessor nenhum ali. Sempre foi a própria mente da pessoa. Existem casos de obsessão? Existem. Existem casos que realmente é um espírito obsessor, foi alguma coisa? Existem. Não estamos dizendo que não existem. Mas, na grande maioria, foram problemas que eu criei para mim mesmo. E quem atende, vê as entidades contemplando o consulente com isso. O consulente criou para si mesmo um problema. Não tem problema. Você vai ver a vida financeira, família, vida amorosa, tudo perfeito. Mas a pessoa se condicionou de que está tudo ruim. E quantas das vezes nós vemos a entidade acompanhar num tratamento por semanas, meses, e depois de um certo tempo a pessoa volta resplandecente de alegria. Continua com o mesmo salário, com o mesmo emprego, mesma família, mesmo casamento, mesmo tudo. Mas dentro dela está tudo diferente. A mente se curou. A pessoa conseguiu recondicionar o seu pensamento e entender que a vitória parte de dentro dela mesma. Essa lei da atração também atualmente está sendo, tem um livro que fala sobre isso, está sendo estudada cientificamente e já há alguns estudos conclusivos que comprovam a existência desse condicionamento mental. A mente se condiciona à vitória ou à derrota. A mente se condiciona ao sucesso ou ao fracasso. Também coisas que a Umbanda já falava há décadas atrás, que hoje a ciência vai comprovando. E é este caminho que vamos traçando, de pouco a pouco, grão em grão, pequenas peças, pequenos elementos, pequenos dogmas da nossa fé vão sendo comprovados. Não que nós precisemos de comprovação alguma, mas serve para fortalecer a nossa fé e fortalecer aquilo que pregamos. Quando nós pregamos aos outros, nós mostramos que a fé tem sim o seu respaldo científico. Tem sim um respaldo racional. Não é só a fé pela fé. Devemos entender que tem coisas na vida que simplesmente acontecem. E cabe a cada um de nós conseguirmos lidar com as adversidades do dia a dia. Não choveu ou não fez sol hoje somente para atrapalhar o seu dia.
Você marca uma festa, choveu só para atrapalhar minha festa. Não, choveu porque tinha que chover. Atualmente não está nem chovendo, né? Mas há coisas que nos acontecem apenas porque tinha que acontecer. E é nossa a habilidade de conseguirmos lidar com cada uma das adversidades do dia a dia. Coisas boas e coisas ruins acontecem a todos e a todo o tempo. É nossa a habilidade de lidarmos com isso. Por fim, vou separar um tempinho para conversarmos sobre o que falamos hoje, mas eu gostaria de concluir com esse texto tirado da encíclica Fides et Ratio de João Paulo II. Tanto no Oriente como no Ocidente, é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se realizou. Nem podia ser de outro modo, no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na unicidade, ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais premente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência, o que chega a ser objeto do nosso conhecimento. Torna-se, por isso, mesmo parte da nossa vida. A recomendação "conhece-te a ti mesmo" estava esculpida no dintel do templo de Delfos para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima de todo o homem que deseje distinguir-se no meio da criação inteira, pela sua qualificação de homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. Nós temos um elemento principal que nos distingue dos outros animais: nós somos o único ser que pensa. Nós somos o único ser que pode conhecer a si mesmo. E é este conhecimento, quanto mais nós nos entendemos, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos entendemos, mais nós conseguimos compreender a realidade que está à nossa volta. Quanto mais eu me entendo, mais eu entendo o mundo que me cerca. Como eu falava ainda há pouco no intervalo, o mundo no qual nós estamos está dentro de nós. Ao mesmo tempo que eu estou dentro do mundo, o mundo está dentro de mim. Então, quando eu me conheço, quando eu me compreendo, eu compreendo o mundo à minha volta. Eu compreendo toda a realidade que me cerca. E é nesta forma, Sócrates dizia assim: conhece-te a ti mesmo e reconhece as tuas fraquezas. Eu acho que isso se coaduna muito bem com o que falávamos ainda há pouco. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu não vou colocar a culpa do meu fracasso ou do sucesso nunca, do fracasso dos outros. A culpa do sucesso é sempre minha, mas a culpa do meu fracasso é sempre dos outros. Quando eu me conheço, quando eu conheço as minhas fraquezas, eu reconheço que fracassei por minha culpa. E o passo seguinte é saber que, se eu sou capaz de fracassar por minha culpa, eu sou capaz de ter sucesso por minha culpa. Então, se eu fracassei, eu corro atrás e luto pelo sucesso. Se eu fracassei, é porque eu não acabei ainda. O próximo passo é o sucesso, e assim nós corremos atrás. Com isso, concluímos. Vamos abrir um tempinho para conversarmos. Olha, gente, a gente já falava durante o mês, né, que a gente ia ter realmente um momento bem interessante de troca de ideias, que isso é, na verdade, tudo que o Bruno trouxe para nós, é a filosofia propriamente dito, né? A gente olhar para dentro de nós, buscar exatamente essas questões. Enquanto ele falava ali, eu ficava pensando
em algumas colocações que as entidades nos fazem no dia a dia em relação a tudo isso que ele falou, né? Uma delas, ela diz assim, o consulente chega, Bruno, e diz assim, olha, eu estava tão mal, mas tão mal, e engraçado, quando eu cheguei aqui, me deu uma sensação de paz muito grande. Aí a entidade vira para a pessoa e diz assim, mas vem cá, meu filho, você está dizendo que estava muito mal lá fora, né? E chegou aqui, você está dizendo que você ficou muito bem. Você teve, independentemente de todos os aspectos que tem externos, você teve a capacidade de transformar esse mal que você estava sentindo lá fora, que estava dentro de você, mesmo que por alguns minutos, você teve a capacidade de transformar isso em bem. Se você teve essa capacidade, por que você não faz da mesma maneira todas as vezes que isso acontecer lá fora? Porque, veja bem, se você encontrou aqui uma egrégora espiritual que te ajudou, essa egrégora foi o externo. Só que também foi uma egrégora espiritual que também te transformou no mal lá fora. Então, por que você teve essa capacidade, por que você não mantém isso? É uma questão de condicionamento mental, né? Não é verdade? Porque os guias que te acompanham no terreiro, eles vão lá fora com você. Claro. Você não vai incorporar, mas os seus guias vão. Seu velho, seu caboclo vão junto para onde você for. A entidade lhe protege onde você vai. Então você entra no terreiro, você vê fisicamente o terreiro e você diz assim, eu melhorei porque eu estou vendo o terreiro fisicamente. Estou aqui na energia do terreiro. Mas quando você sai daqui, todos os orixás te acompanham. Você é um congá. Todos os orixás estão em você, mas você não vê fisicamente. Então a sua mente não consegue entender que a energia dos orixás lhe acompanha para fora daqui. Você muitas vezes precisa desses sinais físicos. Eu gostei da afirmação que ele acabou de fazer agora, fiquei com isso na cabeça. Você é um gongá. E é verdade. Sim. Um gongá ambulante, é verdade. Você vê pelos chakras, cada um dos chakras se alinha a um orixá. É isso aí. Quando você vai com a energia de cada um dos orixás. Com certeza. Eles não estão apenas dentro do terreiro. Eles acompanham. Com certeza. Na verdade, nós não precisaríamos nem das imagens. Claro. Nós temos aqui as imagens, porque se não colocar, como uma as referência. Pessoas não acreditam. Exatamente. Se eu tirar as imagens, se alguém chegar aqui segunda-feira sem as imagens, por que tiraram o Oxum do terreiro? A primeira pergunta vai ser essa. Por que tiraram o Oxum do terreiro? Mas ela nunca saiu daqui. Tirou a imagem física dela apenas. A energia, o axé dela está aqui, como está em cada um. Nos acompanha e vai aonde formos. Cada um dos orixás vai conosco. Como nossos guias vão conosco. Mas no terreiro é diferente. Porque lá eu estou vendo Nanã ali. Ela está ali, está vendo ela sentadinha ali? Ela está ali. É isso que nós temos aqui. Nós temos a representação física. Por isso nossa mente acredita que aqui é mais forte. Não, o terreiro é diferente. Porque lá é o terreiro. Sim, lá é o lugar onde nós nos recarregamos. Nos recarregamos para sair daqui com todas as energias. Todos os orixás vão conosco. Cada um nos dando o seu axé. Dona Flávia tem uma pergunta. Gente, prepara a pergunta aí, hein? Eu quero complementar o que o Bruno estava falando. Que, na verdade, elas veem o terreiro como um ponto de apoio, né? Porque aqui elas se sentem seguras. Aqui elas têm o congá, elas têm a imagem, onde elas vão, até na sua própria casa, quando elas precisam de um auxílio, se você tem uma imagem na sua casa, é ali que você vai se colocar, vai orar e vai pedir. É um ponto de apoio que a pessoa tem, né? Por isso a necessidade de nós termos todas essas imagens aqui, porque nós ainda não conseguimos entender que a espiritualidade ela está em todos os lugares. Que se nós sentirmos, se nós sentarmos, se nós vibrarmos, se nós mentalizarmos, nós vamos receber da mesma forma do que se nós estivéssemos ali em frente àquela imagem. Então, ainda há necessidade das pessoas
de se colocarem dessa forma, de terem esse ponto de apoio. Não, eu vou lá no centro porque lá eu tenho certeza que a espiritualidade vai estar do meu lado e ela vai estar trabalhando e ela vai fazer tudo por mim ali. Mas ela tem que entender que não é só aqui. É na vida dela, é na casa dela, é no caminho dela, é dentro dela mesma, né? Mas é natural. É natural isso acontecer. Nós mesmos, às vezes, estamos em momentos difíceis, que nós estamos de frente, né, para um trabalho, também temos essa necessidade. Muitas vezes estamos na nossa casa, passando por determinadas dificuldades, por determinados desafios, e a gente pensa, não, deixa eu ir lá para o templo, que lá eu vou conseguir me encontrar, vou conseguir as respostas para as minhas perguntas, né? Mas então existe realmente essa necessidade, é um ponto de apoio que nós temos e aos pouquinhos a gente vai interiorizando isso e vai aprendendo que eles estão em todos os lugares nos acompanhando e vão estar vibrando sobre nós e nos concedendo a luz, o auxílio, a proteção em qualquer lugar que nós estejamos. Porque, na verdade, os orixás nos acompanham. Nós temos como referência os chakras, né? São os pontos de ligação com cada um dos orixás. As adversidades do dia a dia, os caminhos por onde passamos, às vezes, deixam esses chakras um pouco embaçados ou um pouco desalinhados. Então, nós voltamos à casa, ao chão, ao ponto energético, ao ponto de apoio, para realinhar, limpar, purificar. E vamos com eles. Eles não ficam aqui. Eles estão aqui, mas também vão conosco para o dia a dia. E por nossa culpa, muitas vezes, nós nos desalinhamos e voltamos sempre para nos realinhar. Eu acho que o terreiro tem que ter esta função de recarga. Que nem o celular que você põe todo dia para carregar, você também vem ao terreiro para recarregar suas energias permanentemente. E você vai para a rua com eles, com a energia do terreiro. O templo, ele vai com você aonde você for. A energia dele está com cada um. Você volta apenas para recarregar, purificar, limpar essa energia. Perguntas? Vamos lá, meu irmão. Boa tarde, meu nome é Júlio César. O apóstolo Paulo, ele falava que Criador e criatura podem caminhar juntos, através da fé e do amor. É só uma frase só. Buscando um pouco mais atrás, em relação, no caso, a religiões, eu gostaria que você me falasse da tua visão sobre a igreja protestante, na tua visão, porque ela cresceu muito de 2000 para cá. E tipo assim, por que ela, hoje em dia, ela tem uma definição muito diferente em relação a outros tipos de religiões? Muito obrigado. Você começou citando o apóstolo Paulo. Ele prega a caridade. E de fato, em tese, o que norteia o cerne da doutrina das religiões, principalmente as religiões que vêm da linha católica, são os protestantes, somos nós, somos pautados no Evangelho, é a caridade. Enquanto doutrina, os evangélicos não se distanciam tanto assim da Igreja Católica. Isso, a religião enquanto doutrina. Não vou me apregar aos fiéis perdidos por aí, nem aos fanáticos, porque há em todas as religiões fiéis que pregam doutrinas meio perdidas, desconexas com a religião em si. Há fanáticos em todas as religiões, sem exceções. Agora, o crescimento da religião evangélica foi muito grande. É muito grande. Eu fiz um estudo sobre isso no colégio outro dia, com os meus alunos. Talvez um dos motivos, me arrisco aqui a ousar supor, seja o imediatismo do nosso século. Nós queremos tudo para ontem. Eu quero tudo pronto agora. Só estou pior do que aquele Xangô. Quero tudo pronto e quero hoje. Nós queremos tudo imediatamente. Muitas das linhas protestantes, não digo as mais tradicionais, que essas, na verdade, não cresceram tanto. O protestantismo cresceu, mas as linhas mais tradicionais não cresceram tanto assim. Cresceram mais as renovadas, aquelas que dizem assim, pare de sofrer. Vem aqui para parar de sofrer. Mas eu dizia antes, no começo, na verdade, a Umbanda, que hoje, se me falha a memória, é a 5ª ou a 6ª maior religião do Brasil,
deve ser, na verdade, a terceira maior do Brasil. Ela não é, porque quando passa o censo do IBGE na nossa porta, como eu falei no começo, nós respondemos, qual a sua religião? Católico. Um ou outro responde, sou espírita. Um ou um, assim responde, sou umbandista. Com medo até de ser ouvido. Então, na verdade, esse crescimento dos protestantes é muito relativo. A Igreja Católica hoje é a maior do Brasil. Se você for procurar ver nas igrejas, quem vai à igreja, por favor, né? Metade dos que responderam ao censo não sabem nem onde fica a igreja. Metade, eu conheço dezenas de católicos que não sabem onde é a igreja. Eu conheço outras dezenas de católicos que eu encontro lá no terreiro de vez em quando. Não é verdade? Então, essa questão da pesquisa é muito relativa. Porque a nossa religião, nós temos vergonha. Nós não nos assumimos. E eu tenho uma amiga que é do alto escalão de uma das igrejas protestantes, e ela fala que muitos que se dizem protestantes não vão à igreja também. Muitos só respondem à pesquisa se dizendo protestantes, mas não põem o pé na igreja. Então, nós vemos isso em todas as religiões, principalmente na Umbanda, né? O pessoal vem aqui só para pegar o que quer e vai embora. Perguntas? Seu Jorge Osvaldo. Obrigado, Luiz. Bruno, parabenizo você pela beleza da sua exposição, extremamente oportuna. Eu não conhecia esse lado seu, então eu fico duplamente feliz, né? Já que eu o conhecia. Você tocou num ponto bastante importante no meu modo de ver. Que a gente vem aqui toda segunda-feira, de 7 às 7h30, a gente tem uma conversa doutrinária com assistência e a gente vem colocando isso de forma repetida pela importância que isso representa no nosso cotidiano espiritual. Que é exatamente essa questão da mudança do modelo mental, né? Se nós somos, todos nós aqui, seres milenares, quer dizer, já vivemos N reencarnações, nós temos no nosso corpo mental, e mesmo depois de desencarnado, a gente carrega, né, uma espécie de chip espiritual, vamos falar assim, né, com tudo que fizemos ao longo dessa trajetória, e a gente tem, hoje, dentro do nosso modelo mental, todos os resíduos de vidas passadas. Então, onde nós éramos absolutamente ignorantes, né? Éramos pessoas perversas, cometemos todo tipo de imperfeição moral, né? E atrocidades, e toda essa situação ficou gravada lá. Talvez isso explique um pouco por que é mais fácil fazer o mal do que o bem, porque a prática do mal está mais enraizada no nosso modelo mental de vidas passadas, já que a gente está vendo da escuridão, está indo da escuridão para a luz, e porque isso cria algumas dificuldades para a gente, inclusive, poder agir conforme os valores divinos. Quando você falou dessa Ânia, conheça primeiro você, e você precisa de fato se amar para amar alguém, né? Enquanto você não amar a vida, não amar, né, tudo aquilo que relaciona a vida, fica muito difícil você amar qualquer pessoa, né, qualquer grupo, qualquer filosofia. Então, dentro desse contexto, eu acho que você tem absoluta razão em falar isso. Um instrumento, uma ferramenta, para que isso possa, de fato, se concretizar dentro do que você colocou, é a própria reforma íntima, que é uma maneira de você se reconhecer. Né? E cada vez que você se conhece, mais você consegue se amar e amar todos, amar inclusive essa relação com a espiritualidade. Eu não sei se você concorda com isso. Eu gostaria que você, dentro do que você colocou da palestra, se você tem alguma coisa a acrescentar, porque é um assunto que eu considero bastante relevante para as nossas posturas perante a vida, né? Perfeito, Sr. Jorge. Primeiramente, eu não consigo acreditar na pessoa que diz amar o próximo se ela não consegue amar a si mesma. Se a pessoa não tem amor próprio, se ela não se ama, ela não sabe nem o que é amor para poder amar o próximo. E o amor próprio é ligado à alma, é íntimo da pessoa. E realmente está ligado a esta reforma íntima, que muitas vezes nós precisamos vir
realmente sentar no toco, conversar com o velho, para conseguir esse trabalho de reforma. Esse amor próprio, depois de consolidado, ele se manifesta no amor ao próximo. O amor ao próximo só pode ser compreendido como uma extensão do amor que eu tenho por mim mesmo. Aí sim, eu amo ao próximo e eu amo a todo o conjunto. O senhor falou também sobre que nós temos um histórico, né? Um chipzinho que nós viemos com um histórico de fazer o mal. Mês de agosto, mês de São Bartolomeu, vários espíritos nos lembraram de uma mensagem que recebemos há algum tempo atrás. Muitos de nós, trabalhadores da seara da Umbanda, somos, na verdade, espíritos reencarnados da célebre Noite de São Bartolomeu. Não sei se todos conhecem, mas na noite de 24 de agosto, muitos católicos, né? Eu sou obrigado a dizer, muitos católicos da Ordem da Inquisição da época queimaram supostos hereges em fogueiras na Europa. Foi a noite mais sangrenta da Europa. Acho que até os dias de hoje não houve uma noite tão sangrenta quanto aquela. Na noite de 24 de agosto, a igreja, por ordem do Papa, queimou na fogueira milhares de hereges. E nós, muitos de nós, somos espíritos reencarnados daqueles que acenderam fogo, não dos que foram queimados. Fomos nós que botamos o fogo. Isso é sério, é verdade, é engraçado, mas é sério. O alto, eu ouvi isso de várias casas diferentes, não foi só de uma casa, ouvi isso de várias ligas diferentes, ouvi isso na Umbanda e ouvi isso na linha de Kardec, falando que nós, trabalhadores desta linha, somos reencarnação daqueles espíritos. Então nós já viemos com essa memória de fazer o mal. Nós temos dentro de nós esta lembrança de como é prazeroso o mal. E viemos agora, nesta encarnação, padecer nas fileiras da Umbanda, prestar a nossa caridade, para vermos como é mais prazeroso ainda fazer o bem. E é este recondicionamento mental que nós temos. Muito trabalho, é uma reforma muito demorada, mas nós temos que entender que fazer o bem é melhor do que fazer o mal. E realmente, aquela pessoa que está todos os dias na assistência e depois de anos não melhorou em nada, é melhor procurar outra religião. Uma vez eu ouvi de um preto velho, há muitos anos atrás: filho, o vô não quer te ver mais aqui. Ou você toma jeito ou você não volta. É verdade. Então, não adianta toda segunda-feira você voltar naquele mesmo velho, conversar a mesma coisa e não melhorar em nada. Ou você está aberto para receber aquela mensagem, para ouvir aquela mensagem, ou você está no lugar errado. Ou aquela casa, essa religião não serve para você. Porque para você vir, para querer sair daqui com os seus problemas resolvidos, não é assim que funciona. A Umbanda não faz isso. Ela te dá uma mensagem, te dá uma energia, te dá um caminho para que você possa correr atrás do que é seu. Mas depende de você correr atrás do que é seu. A Umbanda não vai lhe entregar nas mãos isso. A Umbanda não vai lhe fazer parar de sofrer. Ela vai lhe mostrar o caminho de como você parar de sofrer. E você corra atrás disso. Com certeza. Mais uma pergunta aqui do outro Jorge. Boa tarde, Pimentel. Muito fácil a palestra aí de entendimento, parabéns. Eu vou dar um enfoque aqui para depois fazer minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas a fazer hoje. Eu sou casado, a irmã da minha mulher é mãe de santo no centro lá em Guadalupe. Eu sofro com isso. Tem a tal reforma íntima que eu tenho que fazer, mas eu sofro muito com isso. Porque eu tento trazer minha mulher para cá, no centro, para tomar um passo, para fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu trago ela para cá, ela vem na entidade e telefona para a irmã. Aí a irmã desfaz tudo do que foi dito aqui no TEL. Então já não trago mais. Ela veio uma vez só, já não trago mais. Então eu acho que isso é o grande racha que existe na Umbanda. Eu enfoquei esse assunto aqui com a minha mulher para te fazer a pergunta.
ela quer voltar a fazer, ela quer voltar, quer tomar o passo dela. Mas se a entidade falar, olha, você toma o banho da cabeça, né, molha a cabeça com a essência, ela vai perguntar à irmã dela, e a irmã dela tem 40 anos de santo, vai dizer, não se toma banho da cabeça, se toma banho só daqui para baixo. Então não adianta ela vir aqui. Então eu pergunto a você, o Mirua está aí. Um trabalho árduo do nosso pai, da nossa mãe, né, do Luiz e da Flávia. Como a Umbanda ou o Mirua, já que vão muitos centros lá, né, vão muitos centros no Mirua, como o Mirua pretende polarizar esse tipo de entendimento que existe esse racha na Umbanda de que pode tomar banho, pode fazer isso, pode fazer. Como o Mirua pretende agir nesse sentido? Uma pergunta, sua irmã é de Candomblé ou Umbanda? Hein? Sua irmã é de sua cunhada? Não, minha mulher. Não, ela é um... Fusco. Acende a vela. É aquele que você falou, né? Aquele católico que, ó, tá todo dia lá. É um Candomblé. Quando eu botei a minha firmeza, ela fez a dela. A mesma coisa. Tudo que eu faço, a irmã dela, olha, se a vela dele tá acesa, a tua tem que estar acesa, hein? E a irmã dela é de quê? Umbanda? É de Umbanda. É lá de Guadalupe. Tudo que eu faço, eu não digo mais nada para ela do que acontece aqui no TEL, eu tinha vontade. Essa questão, estou com 10 livros lá para ler, tem até que devolver aqui, né? Ih, rapaz, tá pegando. Aí ela olha aqueles livros, pô, mas você tem cara de preto velho, para que tu vai ler esses livros todos, mano? Você não... É porque diz que eu tenho cara de preto velho, né? Eu não posso ler aquilo ali, mas, gente, eu tenho que ler. Então é isso, como o Mirua pretende pular essa coisa, porque isso aí é racha de uma Umbanda para mim. Consigo? São 2 pontos. Primeiramente, a sua esposa pode não estar no momento de receber a mensagem da forma que o TEL tem para transmitir. Afinal de contas, ela tem plena confiança na irmã dela. Honestamente, falando para você, eu também teria. É meu irmão, eu vi nascer. Eu acompanho a vida toda. Se eu vou numa casa que me diz uma coisa, meu irmão tem 40 anos de santo, eu vou ligar para ele na mesma hora. Imagina como eles estão me apanhando. Sim, a questão é... A questão é você saber harmonizar esse relacionamento com você, sua esposa e o lado espiritual. Porque provavelmente ela confia plenamente na irmã dela e eu concordo. Eu confiaria no meu irmão. Plenamente. Ainda mais que ele tem uma longa caminhada espiritual. A irmã dela tem 40 anos, Espírito Santo, né? E é irmão. É óbvio, cada um aqui. Eu confiaria plenamente no meu irmão. Se eu não estou ligado a nenhuma casa. Uma coisa é você tem a sua casa. Se você optou por uma casa, você confia nos seus dirigentes. Como ela não está em nenhuma casa, ela vem visitar o TEL. É uma casa que ela não conhece, não é a casa dela. Entre confiar em 2 dirigentes que ela não conhece e confiar na irmã dela, é a irmã dela, com certeza, eu faria o mesmo. Agora você me perguntou como que a Umbanda, né, como a Mirua, a União, todos nós faremos para acabar com essas divergências doutrinárias. Eu te garanto, com quase que 100% de certeza, que eu, você e todos nós não conseguiremos ver nessa encarnação uma unificação. Nós não conseguiríamos ver nesta encarnação a Umbanda unificada enquanto doutrina. Talvez, quem sabe, daqui a uns 500 anos, a Umbanda comece a se unificar enquanto doutrina. Provavelmente estaremos reencarnados já. É o que eu falei no começo. A Igreja Católica levou 325 anos para começar. Hoje, mais ou menos, todas as igrejas católicas falam a mesma coisa, porque é uma religião de 2000 anos. A Umbanda é uma religião de 100 anos. Nós teremos ainda pelo menos uns 200 e poucos anos pela frente para alcançar onde a Igreja Católica começou. Foi começar a organizar a doutrina. Eu tenho esperança que daqui a uns 400, 500 anos
a Umbanda comece a organizar a doutrina. A semente, que hoje é o Mirua, é uma árvore que vai demorar muito para crescer. Talvez Luiz Fernando, eu, Flávia, não vejamos os frutos do Mirua. Talvez o Mirua seja uma árvore muito frondosa, mas talvez nós nessa encarnação, ou então enquanto encarnados, não consigamos ver. Concorda, Flávia? Eu concordo. Mas o que a gente espera não é a unificação. A gente espera o respeito, né? Porque a gente sabe que cada casa tem a sua doutrina. Então nós temos que respeitar isso. É só esse respeito que a gente espera no primeiro momento. Quem sabe os 500 anos para frente, né, haja a unificação. Mas a princípio, se houver o respeito, a gente já deu um grande passo, né? Se Deus quiser, o primeiro fruto que vamos conseguir colher, espero estar vivo para ver, é o respeito entre os umbandistas. Eu não quero nem nesse momento o respeito de fora, não. Eu quero que as casas de Umbanda se respeitem, para depois pensarmos em querer conquistar respeito das outras religiões. Esperamos que o Mirua consiga colher esse fruto, para depois uma união e um dia, quem sabe, uma unificação. Boa tarde, eu sou Margarete, da Casa também da Misericórdia. Eu estava ouvindo a palestra, aproveitando como todos vocês, e várias vezes a palavra semente, semente, semente gritou ou veio à tona. Semente é uma coisinha bem pequenina, às vezes com uma casquinha colorida, às vezes com uma casquinha opaca, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, mas a potencialidade é o que conta. Não importa o tamanhozinho da coisa. Dizem que a maior árvore, a sementinha é a menor, a semente da mostarda. A árvore é frondosa e a sementinha é pequenininha. O que eu acho que a gente poderia guardar hoje é que, em potencial, todos os terreiros, eu digo todos, assim, que eu convivo, têm uma mesma preocupação. E todas as entidades têm uma mesma preocupação. Todos eles começaram conosco a plantar uma sementinha bem pequena, que eles fazem questão de saber se está funcionando, que é, seu Jorge, a questão da nossa atitude. Olha aqui, vem cá, filho meu. Vamos melhorar isso em você para poder ver no outro. Vem cá, filho. Vamos fazer assim para ver se você melhora primeiro. Deixa de ficar olhando lá. Olha como você está aqui dentro, vê como está fazendo em casa. Para e pensa. Eu acho que muitos terreiros, e o Mirua vem depois espalhar isso, começa dentro de casa, começa recebendo uma casa, outra casa, começa dando oportunidade dessa casa falar e ouvir o que você tem a dizer, para ir tirando um pouco da diferença que vem de uma história. Uma história de cada um faz no seu pedaço. Epa, tá botando vela acesa, que eu vou acender a minha também. Ele falou, ele tá de guia, cadê a minha? Eu não trouxe, eu vim. Olha só, ele tá carregando uma figa. Ele. E eu? Eu confio no meu orixá, eu confio na minha casa. E essa casa começou em mim um trabalho que me fez chegar até aqui. E daqui, todos nós que estamos parando um minuto para ouvir, vamos mais longe. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E com certeza, o garotinho que estava correndo aqui dentro agora, não vem nesta mentalidade. Com certeza, a criança que você gera, não vem nessa mentalidade. Porque o meu preto velho, porque a minha casa, o meu terreiro, desenvolveu um tempo, guardou um tempo para cuidar
de mim que não disse. O fato do Theo abrir para as palestras todo sábado fazer você mais remembre com o dirigente da minha casa está falando conosco. Para de uma omissão, que é direito do entrevista, foi meu querido Jorge, vamos assim dizer, um engessamento das formas o véu estava a codificação. E a espiritualidade não é boba, não teve, realmente não teve. Mas né? esse foi o problema. Com certeza. A intenção de codificar partiu daqui para o alto. Não é assim que funciona. Com certeza. A codificação, a unificação tem que vir do alto para a terra. Com certeza. E aí sim, virar no passo de velho, devagar, caminhando. Eu acredito sim, eu acredito sim. Se a gente pode, eu acho que não é nem uma codificação. Isso eu acho que já está acontecendo, inclusive, não é de agora. Acho que está havendo, sim, uma universalização. Isso aí está. Quem estuda a parte espiritual vai entender de uma forma assim, bem clara que o caminho é para, num futuro bem distante, um rebanho só. Mas é porque está vindo do alto para a terra. Com certeza. Está funcionando exatamente bem devagar. Exatamente. O alto transmitindo. Não partiu de ninguém daqui. Exatamente. Terra. Por isso vai funcionar. Aí funciona, já está funcionando. E olha, uma grande, mesmo que timidamente, mas um grande exemplo disso é esse Papa que aí está, que é um homem verdadeiramente de Deus. É um Papa que transcende as religiões. Entendeu? Uma outra coisa, o que a dona Flávia estava falando, gente, sobre a questão e o Bruno falou também, da exteriorização do sagrado. O Bruno citou com muita inteligência aqui no finalzinho da palestra dele, eu gravei aquilo ali, a questão do Oriente e do Ocidente. Se a gente pega, não a juventude, mas os sacerdotes, os mais velhos, do Oriente, na sua grande maioria, eles não têm religião alguma. Por quê? Porque eles já descobriram Deus dentro deles. Quando se descobre Deus dentro de si, a religião é algo supérfluo. A religião ela só serve para unir aquilo que está desunido, ou seja, criatura para o Criador. Ele está sempre unido a nós. Nós é que, em virtude do excesso de materialismo que a gente vive, exatamente a gente se corta a sintonia. Então a religião tem esse trabalho fundamental de nos religar realmente. Eu só tenho a agradecer ao Bruno. Eu queria uma salva de palmas para o nosso irmão. Presença dele, presença da Margarete. A dona Flávia vai trazer para nós o presente que a gente vai dar para eles. Eu queria, antes de mais nada, dizer um outro presente que nós vamos ganhar no mês que vem, que é exatamente a palestra do mês de dezembro, que é a última de 2014. Eu gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês, porque isso é um desafio gravíssimo, que a humanidade está envolvida e a gente não se dá conta. A gente só presta atenção nesse tema aqui que eu vou falar
quando ele bate na nossa porta, quando ele chega na nossa família. O tema da palestra do mês que vem aqui no Templo Estrela do Oriente é a dependência química. Então estaremos abordando os seguintes tópicos: o que é ser um dependente químico versus família e sociedade, grupos de mútua ajuda. A palestrante será a nossa irmã Sandra Estrela, que também é uma tarefeira do Mirua, tá certo? Que além de dirigente do terreiro da vovó Catarina de Angola, ela é técnica no assunto, conselheira e membro efetivo em dependência química pela Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas e formada na vivência dos 12 passos NA e AA. Sábado, dia 6 de dezembro, às 3 horas da tarde aqui. Vocês podem conhecer muita gente que esteja precisando de ouvir isso aqui. Se a gente for depender do poder público, nós estamos literalmente fritos, e não tem, o poder público não tem como atender essa demanda aqui. Então, eu acho que esse trabalho nós vamos com certeza ressaltar. Vamos, inclusive, divulgar isso aqui no programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Nós vamos gravar na quinta-feira, tá certo? Dona Flávia, é com você mesmo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Bruno, à nossa irmã Margarete, pela presença, pela oportunidade, pela palestra maravilhosa. E espero que todos nós possamos fazer uma reflexão mediante a tudo isso que foi falado. Porque foi um dia abençoado, um dia onde nós tivemos muito ensinamento, muito ensinamento. Então, que nós possamos levar tudo isso para a nossa casa, para o nosso caminho, para a nossa vida, que nós possamos fazer realmente uma reflexão e ver aonde nós podemos melhorar, modificar, onde nós podemos colocar em prática, né, tudo aquilo que foi falado hoje, através dessa palestra maravilhosa do nosso irmão Bruno. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Margarete. Que nós possamos ter outras oportunidades, que vocês possam vir aqui mais vezes, nos abrilhantar com as suas palavras, com o seu conhecimento, com a sua firmeza, com a sua segurança em tudo aquilo que você veio aqui falar. Você está de parabéns. Parabéns à nossa irmã Margarete, e que nós possamos estar juntos sempre, seja aqui, seja no Mirua, seja na Ueub, seja onde for, que nós possamos nos unir cada vez mais na nossa fé e plantar as sementes, sejam elas, como a Margarete falou, sejam elas vermelhinhas, douradinhas, sejam como for, mas que nós possamos cada vez mais plantar essas sementes para que lá na frente a gente possa ver os frutos. Eu peço aqui também a presença da Margarete ao nosso lado. É importante. Bem, aqui no certificado diz: outorgamos o curso Umbanda Sem Fronteiras, outorga o presente certificado a Bruno Pimentel, por ter sido ministrante da palestra Fé e Razão, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 1º de novembro de 2014, Flávio e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso irmão Bruno. E ele fecha os nossos trabalhos, né? Deixa eu segurar aqui, bota ali em cima. Aquela foto que eu nunca vejo. De pé, por favor. Neste momento, agradecemos a Pai Oxalá por todo o aprendizado que nós trocamos nesta tarde. Pedimos que Ele possa iluminar a nossa mente e que nós possamos não apenas assimilar esse aprendizado, como transformar a nossa mente e levar para o nosso dia a dia tudo o que aprendemos aqui.
Pedimos força, pedimos o amparo dos mestres do Oriente, para que essa energia que vai nos passar daqui a pouco, possa amparar, ajudar a nossa caminhada, que nós possamos estar abertos para receber esta energia do povo do Oriente, e que com este axé possamos sair daqui e transformar os nossos dias. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ao nosso hino. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou. E o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Que a luz do nosso Pai Maior se faça em nossas mentes, em nossos corações, hoje e todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queremos lembrar aos irmãos que a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, nós iniciaremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Estão todos convidados.